Nosso tema é a derivada como taxa de variação. Primeiramente, vamos relembrar o conceito de taxa de variação média, que é a razão entre ΔY sobre ΔX vai ser igual a y0 menos y sobre x0 menos x. Ou f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Elas duas nos dão a taxa de variação entre dois pontos. Nesse caso, entre o ponto x e o ponto x0, e nesse caso, entre o ponto x0 e o ponto x0 mais h. Mas, quando a gente quer calcular a taxa de variação em x, ou seja, em um ponto qualquer, nós precisamos utilizar a taxa de variação instantânea. A taxa de variação instantânea tem como definição a derivada de f de x, que vai ser igual o limite de h tendendo a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. A taxa de variação de f em relação a x em x0 é a derivada, desde que o limite exista. O que isso quer dizer pra gente? Que existem duas maneiras de calcular a taxa de variação instantânea. Utilizando a derivada da função e depois aplicando o ponto na derivada, ou calculando esse limite. Aqui do lado, nós vemos um gráfico para conseguir observar que, a partir do momento que o h tende a zero, como está falando aqui no limite, esse ponto tende cada vez mais ao ponto x0. E é por esse motivo que nós conseguimos calcular a taxa de variação nesse ponto. Vamos ver um exemplo. O nosso exemplo é de um gráfico que tem como função o q de x, que é igual a menos 0,2x ao quadrado mais 24x mais 120, que é a quantidade de comida por grama em relação à hora. Nosso exercício é calcular a taxa de variação instantânea quando x é igual a 40. O primeiro modo é calculando a derivada da nossa função. A derivada da função menos 0,2x ao quadrado mais 24x mais 120 vai ficar q' de x igual a menos 0,2 vezes 2x elevado a 2 menos 1 mais 24x elevado ao menos 1 mais 0, que vai dar menos 0,4x mais 24. Então, a gente vai aplicar o nosso ponto na derivada, que no caso vai ficar menos 0,4 vezes 40 mais 24, e a derivada de 48 da nossa função. Isso quer dizer que, na hora 40, a velocidade que ela come é 8 gramas por hora. No exercício, na parte 2, nós vamos utilizar o limite para calcular essa mesma taxa de variação instantânea. Antes disso, vamos calcular o Q de 40. O Q de 40 é dado pela expressão menos 0,2 vezes 40 ao quadrado mais 24 vezes 40 mais 120, que vai nos resultar 760. Bom, vamos substituir as coisas no limite. O limite de h tendendo a zero de Q de 40 mais h menos Q de 40 sobre h. No lugar desse Q, nós vamos aplicar a função. E no lugar de x, vai o 40 mais h. Então, vai ficar menos 0,2 vezes 40 mais h ao quadrado mais 24 vezes 40 mais h mais 120 menos 760, isso tudo sobre h. Vamos resolver a potência, depois a multiplicação, depois vamos agrupar os termos semelhantes. Isso vai nos resultar em menos 0,2 vezes h ao quadrado mais 8h sobre h. O h aqui pode ser posto em evidência, então vai ficar h vezes menos 0,2h mais 8 sobre h. O limite, quando h tende a zero, vai ficar menos 0,2 vezes h mais 8, pois esses dois h se anulam. Quando o h tende a zero, essa parte vai tender a zero também. Então, vai sobrar apenas o 8. Então, o limite de h quando tende a zero de 8 vai ser igual a 8. Agora, vamos falar sobre a velocidade como taxa de variação.
Velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Se a posição de um corpo no instante t é s igual a f de t, então sua velocidade no instante t é velocidade em função do tempo é igual à derivada do espaço em relação ao tempo. Isso é igual ao limite de f de t mais Δt menos f de t. Tudo isso sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Vamos entender melhor como isso funciona lá na nossa teoria. E no geral, velocidade significa a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Vamos supor que um objeto se desloque ao longo de um eixo coordenado, digamos o eixo S, e que conheçamos sua posição em função do tempo t, S igual a f de t. O deslocamento do objeto no intervalo de t a t mais ΔT é ΔS igual a f de t mais ΔT menos f de t, e sua velocidade média nesse intervalo é deslocamento em relação ao tempo de trajeto, que é igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a f de t mais ΔT menos f de t. Tudo isso sobre ΔT. O que isso nos diz? Nos diz que para encontrar a velocidade do corpo no exato instante t, calculamos o limite da velocidade média no intervalo t a t mais ΔT, com ΔT tendendo a zero. Esse limite é a derivada de f em relação a t. Essa teoria nos diz que, a partir da velocidade média, podemos calcular a velocidade instantânea. Basta aplicar o limite quando ΔT tende a zero, e assim descobriremos que a velocidade instantânea é derivada da posição. Muito interessante, né? Então vamos ver na prática como isso funciona. Exemplo 1. Em t igual a zero, um corpo inicia um movimento retilíneo. Sua posição no instante t é s de t igual a 2t menos t ao quadrado. Letra A. Calcule a velocidade de um corpo em t igual a 2. Vimos que o exercício nos pede a velocidade instantânea e na nossa formulinha substituir no lugar do f de t o s de t e no lugar de ΔT o x, apenas para facilitar para a gente. No lugar de t, vamos substituir o 2, que foi exatamente o instante que o exercício nos deu. Substituindo o 2 no lugar do t, vai ficar exatamente assim. Limite de x tendendo a zero de s de 2 mais x menos s de 2. Tudo isso sobre x. Já que obtivemos a nossa formulinha para calcular exatamente isso aqui, vamos apenas substituir alguns valores. No lugar do s, vamos colocar o 12, e no lugar do t, o 2 mais x. Então, vai ficar 12 vezes 2 mais x, menos, no lugar desse t, 2 mais x ao quadrado, menos, no lugar desse s, 12 vezes 2, menos, no lugar desse t, 2 ao quadrado. Tudo isso sobre x. Aqui vamos fazer a distribuição, que dá isso. Aqui vamos fazer o produto notável, que dá isso. E aqui vamos fazer todas essas continhas, que dá isso. Tudo isso sobre x. Vamos lá? 12 vezes 2, 24. 12 vezes x, 12x, menos x ao quadrado mais 4x mais 4. Foi o que obtemos como resultado do nosso produto notável. Tudo isso menos 12 vezes 2 menos 2 ao quadrado. 12 vezes 2 é 24, menos 2 ao quadrado, 4. Dá menos 20. Tudo isso sobre x. Como resultado da conta anterior, obtemos isso daqui, onde podemos cortar o mais 4 com o menos 4. Como na conta anterior nós cortamos o menos 4 com o mais 4, sobrou pra gente o 12 menos o 4x. 12x menos 4x, que deu 8. Menos x ao quadrado, que não tinha ninguém para cortar, ninguém para resolver, sobre x. Aqui nós dividimos o x e obtemos isso. Limite de x tendendo a zero, de 8 menos x, onde o menos x pode ser substituído por zero, já que o x tende a zero. Isso vai dar pra gente 8 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade de um corpo em t igual a 2. Vamos falar sobre a aceleração como taxa de variação da velocidade. A taxa com que a velocidade de um corpo varia é a aceleração do corpo. A aceleração mede quanto o corpo ganha ou perde velocidade. No cálculo, dizemos que a aceleração é a segunda derivada do espaço e a primeira derivada da velocidade. Para entender melhor o que é a aceleração e como ela surgiu, vamos ler sua teoria. Próximo à superfície da Terra, todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Os experimentos de Galileu, também conhecido como pai da ciência moderna, sobre queda livre levaram à equação S igual a 1 sobre 2 vezes g vezes t ao quadrado, onde S é a distância e g é a aceleração da gravidade da Terra.
Essa equação é válida para o vácuo, onde não há resistência do ar, e reproduz com grande aproximação a queda de objetos densos e pesados, como rochas ou ferramentas de aço, nos primeiros segundos de queda, antes da resistência do ar começar a retardá-los. O valor de G na equação depende das unidades usadas para medir T e S. Com T em segundos, o valor de G determinado pela mensuração do nível do mar é de aproximadamente 32 pés por segundo ao quadrado, em unidades do sistema anglo-saxão, e G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado em unidades métricas. Essas constantes gravitacionais dependem da distância ao centro de massa da Terra. Vamos entender como a aceleração funciona como uma derivada no exemplo a seguir. Vem comigo. Exemplo 1. A posição de uma partícula é dada pela equação S em função de t igual a t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 9t, onde t é medida em segundos e S em metros. Letra A. Encontre a velocidade no instante t. O exercício nos pede exatamente a velocidade em qualquer tempo. Então, vamos pegar essa funçãozinha aqui e vamos derivá-la. Isso vai ficar igual a 3t ao quadrado menos 6t mais 9. Letra B. Encontre a aceleração no instante t e após 2 segundos. A letra B nos pede exatamente duas coisas, a aceleração em qualquer tempo e a aceleração após 2 segundos. Então, vamos lá. Temos aqui a nossa equação da aceleração em qualquer tempo. Pegamos essa funçãozinha aqui e derivamos dela, com exatamente igual a 6t menos 6. Temos aqui a equação da nossa aceleração após 2 segundos. Pegamos a equação anterior e substituímos no lugar do t o 2, que foi os 2 segundos que o exercício nos deu. 6 vezes 2 mais 6 vai resultar nisso aqui. 12 mais 6 igual a 18 metros por segundo ao quadrado. Esse é o resultado da nossa aceleração após 2 segundos.